Por que será que a mudança é tão difícil? Por que será que parece que a mudança para algumas pessoas é mais fácil do que para outras? Será que do jeito que eu sou hoje, eu preciso morrer desse jeito porque eu não consigo mudar devido às minhas características internas? Qual que é o papel do ambiente nisso tudo? E as pessoas que eu convivo? Todas essas são perguntas muito válidas e muito importantes de você entender para realizar mudanças que são necessárias e às vezes desejadas na sua vida. Eu me chamo Rebeca Fonseca, eu sou responsável hoje pelo meu consultório online, sou mentora de outras psicólogas que querem uma carreira digital e hoje eu tô aqui para falar com você, a um convite muito especial da Rede Novo Tempo sobre mudanças. Eu já vi inúmeras mudanças acontecendo no meu consultório, inúmeras mudanças aqui direcionadas por mim na carreira das minhas outras psis que eu oriento, e eu trouxe um pouco dessa expertise, desse conhecimento para você aplicar aí na sua vida, não importa qual seja a mudança que você necessite nesse momento. O que eu posso dizer com certeza é, a mudança é boa, faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e pode ser que você esteja sofrendo muito mais para fazer uma mudança do que você precisaria, porque você não sabe de alguns pontos que eu estou prestes a compartilhar com você. Essa vai ser uma aula, portanto, pegue seu papel, pegue sua caneta ou alguma coisa para você anotar, elimine as distrações ao redor de você. Ao final dessa aula, você vai receber aqui um plano prático para você executar. E bora lá, que eu quero ver você mudando e alcançando muita coisa aí na sua vida. Primeiro, eu tô olhando para você, tô olhando aqui para minha tela, e eu quero que a gente comece por um ponto que ele é um ponto nevrálgico na mudança. Por que é que você quer essa mudança? Por que mudar? Qual é o ponto? Qual é a razão disso? É muito interessante que você entenda esse motivo, tá? É muito importante que você entenda esse motivo. Se você não entender esse motivo, se você entrar dentro aí de você, dos seus caminhos internos e não encontrar esse motivo, existem altas chances de você ficar no mesmo lugar. Existem altas chances de você não se movimentar em direção ao objetivo que você quer. Então, a gente precisa ter algo chamado diálogo interno, tá? É uma ferramenta que nós temos, que inclusive nós utilizamos muito em terapia. Se você já fez terapia, você deve lembrar de quando a sua psicóloga ou seu psicólogo começa a fazer um monte de pergunta para você. E não é porque ele é curioso, não. Tudo bem que ele pode ser também. Mas é porque ele quer estimular dentro de você esse diálogo interno, ou seja, quais são as suas perguntas que você precisa responder para chegar numa resposta que faça sentido e você consiga tomar uma ação em cima dessa resposta. Então, o que é que você realmente quer? O que você olha hoje na sua vida e você pensa, puxa, isso aqui requer uma mudança. Esse ponto aqui, se eu continuar dessa forma, não vai dar para chegar lá, tá? Então, a gente precisa continuar assim, senão o nosso corpo, como somos, nós somos feitos para economizar energia, para ficar na zona mais confortável, é muito mais tranquilo, é muito menos desafiador. Pode ser que muitas vezes você queira mesmo, né, ficar na zona de conforto, então, não quero sair da zona de conforto, eu quero ficar lá mesmo, eu tô procurando a minha zona de conforto, porque isso é anti-desenvolvimento pessoal e é muito mais tranquilo para o nosso corpo, para o nosso cérebro e para a mente ficar lá no conforto. Mas, se você tiver um motivo bom o suficiente para te arrastar para fora desse lugar, então, esse motivo precisa estar muito presente para você. Porque o melhor contexto para mudança é quando você tem uma motivação, quando você tem uma razão para agir, quando você tem um ponto que precisa daquela mudança. Eu vou te dar alguns exemplos para não ficar tanto no campo da teoria e para ficar mais prático para você entender. Então, vamos lá. Uma pessoa, geralmente, tem algumas áreas na sua vida. Área de relacionamento, área profissional, área de finanças, área de saúde, né? Todos nós temos aqui essas sub-áreas da nossa vida para nós cuidarmos e para nós entendermos. Pode ser que em algum momento você olhe para essas áreas, inclusive esse é um bom exercício para você fazer. É um bom exercício para você fazer. Quais são as áreas da sua vida que você identifica e dê uma nota delas para elas de 1 a 10. E se você vê que a maioria das suas áreas tem uma nota muito baixa, esse é um claro indicativo para você precisar mudar para ontem. Então, vamos lá. Se você tem lá, por exemplo, uma profissão, você tá feliz até, né? Mas aí você pensa, puxa, como seria se eu alcançasse um próximo passo? Como seria se o meu relacionamento fosse assim? Ou se eu tivesse um relacionamento, para quem não tem um relacionamento?
Como seria se eu viajasse para aquele lugar? Como seria se eu tivesse tal coisa? Daí a gente começa a ficar nessas conjecturas internas. Se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma moto, se eu conseguisse estudar mais, se eu conseguisse ter um salário melhor. E geralmente, todos os desejos humanos, eles têm a ver com mais dinheiro, mais poder aquisitivo, né? Ou também com relacionamento. Nessa parte aí de amor, um relacionamento amoroso. Então, o que é que você precisa fazer para chegar nesse lugar? E aí, a gente precisa entender que existem dois tipos de motivação: aquela que é de dentro, aquela que é de fora. A de dentro é quando você fica feliz por fazer aquela atividade. Pronto, eu sou feliz aqui trabalhando. Eu sou feliz no meu dia a dia. Eu sou feliz cozinhando o almoço aqui para o meu marido, para os meus filhos. A outra questão é quando você é motivado de maneira externa. Eu sou feliz com o reconhecimento que as pessoas me dão. Eu fico feliz quando alguém me dá um elogio. Eu fico feliz quando eu recebo uma promoção no trabalho. Então, a gente precisa reconhecer aonde que está esse fator de motivação para você também estabelecer quais serão essas mudanças que você vai fazer, tá? Então, quando a gente pensa nisso, você começa a entender o que é que precisa ser feito. E esse é o lugar mais difícil que nós temos. Sabe quando você quer aquele corpinho mais sarado, assim, do verão? Ou quando você pensa em entrar numa forma física melhor, e aí você pensa, ai, mas tem que ir pra academia. E outra coisa, eu trabalho de 8 às 18. Que horas que eu vou pra academia? Eu já tô cansada. Só de pensar eu já me cansei. Não é assim que a gente pensa? O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu não tenho tempo. E aí, todas as vezes que essa síndrome da Gabriela ameaça bater, ela encontra um lugar de conforto interno dentro de nós que não nos deixa executar essa mudança. Então, todos nós podemos acordar mais cedo para ir para a academia, todos nós podemos sair até mesmo no frio, até mesmo na chuva, até mesmo sobre as piores circunstâncias para cumprir um objetivo, se ele for importante para nós e se nós determinarmos que ele é importante para a mudança. E, mais ainda, se nós entendermos que essa mudança é algo muito desejado por nós, que é algo muito desejado por nós. Se for algo muito desejado por nós, então aí nós temos mais chances de sucesso na hora que nós formos cumprir todas aquelas atividades desagradáveis que fazem parte na construção de um objetivo, na construção de um desejo que você tem aí com você, tá? Então, a gente precisa construir as condições internamente. Quais são as condições internas que você precisa para mudar? São inúmeras, mas eu quero passar aqui com você num exemplo bem prático, tá? Então, vamos pensar aqui um pouquinho na questão do dinheiro. Esse é um ponto que eu gosto muito de falar. É um ponto aqui que eu falo bastante para as minhas orientandas de carreira. E eu vou falar com você porque ele é um exemplo que fica mais claro na minha cabeça, o raciocínio ele flui melhor. Mas ele pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, no relacionamento, na saúde, enfim, onde você precisar. Então, vamos lá. Quando a gente pensa assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, provavelmente você esteja vendo alguma movimentação aí no seu aplicativo bancário, na sua conta bancária. Talvez lá no fim do mês as contas não batam da maneira que você desejaria. E você pensa, meu Deus, o que eu preciso fazer para ter mais recurso financeiro? O que é necessário fazer? E aí é muito tentador pensar, por exemplo, ai, meu chefe podia me promover. Ai, mas essa empresa aqui que eu tô hoje, os salários dela não são os melhores. Ou então, às vezes, né, o país que eu estou hoje não é o melhor país para se viver. Enfim, nós conseguimos achar os responsáveis. Só que na maioria massiva das vezes, os responsáveis não somos nós. Qual que é o problema com isso? O problema é que se nenhuma pessoa for responsável além de você, a mudança ela fica muito distante. Quando você se coloca nesse papel de principal da história, você é a pessoa que precisa fazer as mudanças, você vai perceber como todas as soluções elas começam a se tornar mais fáceis. Então, para a questão do dinheiro, você começa a pensar, será que eu preciso fazer algo para ser promovido? Eu posso procurar outro emprego em outro lugar? Eu tô a fim de fazer uma renda extra, colocar mais horas do meu dia para esse objetivo? Será que eu mudo de carreira? E veja que são todas soluções para essa mudança que são completamente válidas,
Porém, todas elas são muito diferentes. Porque se você for fazer uma renda extra, por exemplo, você vai ter menos tempo no seu dia para qualquer outra coisa que seja importante, porque envolve o seu tempo, envolve seu ativo mais precioso. Se for uma mudança de carreira, por exemplo, eu tenho certeza que essa não é uma mudança que você toma uma decisão de maneira rápida e muito menos essa não é uma mudança que você consegue fazer do dia para a noite. Então, esse processo, muitas vezes, da mudança, quando você pensa no quanto ele vai ser árduo para você, ele te dá aquela preguiça, sabe? Aquela coisa de não quero me movimentar, não quero fazer, depois eu decido. E aí você procrastina uma mudança, você procrastina uma decisão. E quando nós procrastinamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos evitando um estresse momentâneo. Só que esse estresse ele vai se prolongando ao longo do tempo, porque não é como se nós tivéssemos resolvido aquela questão. Ela ficou lá, pendente de resolução. E aí, toda essa pendência de resolução vai aparecer nos seus sonhos, brincadeira, vai aparecer aí para você resolver. E isso vai criando para você um estresse cada vez maior. E aí você vai ficando nesse ciclo de eu queria mudar, mas é muito difícil mudar e eu não consigo fazer. Então, todas as vezes que você precisar decidir algo, você pode pensar, existe uma maneira mais rápida de eu fazer isso? Se existir, e o tempo for um ponto importante para você, faça. Se você é aquela pessoa que valoriza a calma, por exemplo, começa a pensar, existe uma maneira de eu fazer isso que eu não me estresse tanto ou que não seja tão impactante aqui na minha rotina? Perceba que são pontos todos diferentes que você precisa prestar muita atenção e que você precisa entender como funciona, tá? Outro ponto importante também, será que o ambiente que eu estou, ele influencia na maneira como eu vou me comportar? Olha, aqui eu vou dar um exemplo que ele não tem a ver com dinheiro, mas que ele também é muito claro, que é o exemplo da academia. Vamos lá. Quando você começa a fazer academia, quando você se matricula numa academia ou tem esse objetivo de ter uma vida mais saudável, a primeira coisa que você precisa adequar é a sua rotina. O que é a rotina? Que horas que você faz as coisas, quais são as coisas que você faz, quais são as atividades que você precisa encaixar no seu dia, como que vai ser viável para você. Porque senão a gente vai voltar lá naquela desculpa que eu falei no início. Eu trabalho o dia inteiro, eu já estou muito cansada. Mas eu vou te dar uma notícia que talvez você não goste muito de escutar. Todas as pessoas adultas que fazem academia, que tem aquele corpo que você gostaria de ter também, que tem aquele shape que você acha interessante, elas também trabalham. Muitas delas também têm aí a família, têm filhos. Então, essa questão do tempo não é um fator impeditivo. Se você, entretanto, não arrumar a sua rotina, esse será um fator muito impeditivo, porque aí você vai ficar preso nos seus próprios vícios, nos seus próprios maus hábitos. Então, primeiro, a gente precisa olhar o ambiente. Como que é o teu ambiente hoje, tá? Então, pontos de vista clínicos aqui que são legais de você ver, que eu oriento todos os meus pacientes. Quantas horas por dia você precisa dormir? E que horas a que horas você vai dormir? Não caia na armadilha de você dormir em um horário, levantar em um horário e no outro dia não ter esses horários bem definidos. A desregulação de sono é o principal boicotador, sabotador aí, para você não conseguir fazer as coisas, porque sem sono você fica irritadiço, você fica com seu humor muito desregulado e você também pode desenvolver aí algum tipo de distúrbio de sono. Então, vai regular esse sono primeiro. Depois, alimentação. Tá comendo bem, as refeições estão sendo balanceadas, você tá se atentando ao tanto de nutrição que você precisa e como precisa ser feito. Então, todo esse check que você precisa fazer de como tá a minha rotina, como que ela precisa realmente se parecer, é importante para você encaixar um novo hábito, porque daí você vai descobrir se você é a pessoa que quer fazer o treino de manhã, antes de tudo. Se você quer ir lá no final do dia, né, para descarregar ali as raivas que você passa aí com o seu expediente, enfim. Então, você precisa entender como que é o teu funcionamento. E a partir disso, você muda o seu ambiente. Então, você já reparou, por exemplo, que às vezes, casais começaram a namorar recentemente. Aí tem um casal que um deles gosta de academia, o outro não gosta. Das duas, uma. Ou o que gosta de academia puxa o outro que não gosta para fazer, ou o que não gosta de fazer puxa o outro pro sedentarismo. Por quê? Porque as pessoas nos influenciam. Então, quando você for fazer essas mudanças, especialmente essas que
Na hora que as mudanças são implementadas, elas não são gostosas, confortáveis, maravilhosas, mas vão te dar um resultado, cuidado com as pessoas que você está se relacionando. Isso serve para a sua família, que a gente sabe, né, que às vezes a família não é todo esse porto seguro, enfim. Serve para o relacionamento que você tem ou quer ter, serve para as pessoas do seu trabalho, serve para o quanto que você vai se blindar contra essa potencial influência negativa que o ambiente tem sobre você. Então, é importante prestar atenção nisso para você também não se sabotar, porque você está toda pronta, mas o teu ambiente não colabora. Outra coisa, quando você começar a acordar de manhã, comece a fazer as suas tarefas logo em seguida. Qual que é a primeira tarefa que a gente tem no dia? Levantar ao som do despertador, porque essa é a primeira não procrastinação que a gente tem. Depois, arrumar a nossa cama, deixar nosso quarto arrumado, deixar ali o lugar que a gente dorme com condições mínimas ali de habitação, tá? Então, é bem importante você olhar para isso, porque com essas ações você está dizendo para o seu cérebro, para a sua mente, que você está comprometido com a sua mudança, que você está levando aquela sua nova resolução a sério. E olha só que legal, quando você começa a fazer isso, não interessa se é começo de ano, fim de ano, meio do ano, funciona, é garantia de sucesso, porque você está se comprometendo. Por isso que eu mencionei que antes de olhar para esses fatores externos, você precisa olhar para dentro. Por que você quer essa mudança? Por que ela é importante para você? Qual que é o ponto que ela vai te levar que é tão importante para você? E depois você começa a checar, por exemplo, o ambiente. Depois, a gente vai começar a construir novos hábitos. O sono por si só que eu mencionei, ele é um hábito muito determinante no sucesso das suas mudanças. Então, precisa dormir bem, precisa ter qualidade de sono. Se você estiver tendo mais problemas do que você gostaria de ter em relação ao seu sono, procure um especialista para você fazer uma consulta, para você entender mais profundamente, mas é muito importante que você tenha esse sono regulado. Depois da sua alimentação, exercício físico, especialmente se você hoje percebe que pode sofrer de ansiedade, depressão, o tratamento dessas questões são todos feitos através de sono, exercício físico, eventualmente medicação ou não, mas é importante que você olhe para isso. Esse básico, esse basal de hábitos, a minha ingestão de água, o meu sono, a minha nutrição, o meu exercício físico estão acontecendo como eles deveriam acontecer? Porque só aqui você resolve muitos problemas. Inclusive a questão da mudança. Se você hoje é uma pessoa que não se vê sendo essa pessoa comprometida com a saúde, por exemplo, eu sugiro que você mude, porque isso vai fazer você, inclusive, viver mais tempo. Mas se você não se vê fazendo essa mudança drástica, é importante que você comece, nem que seja aos poucos. Você quer chegar nos 7 dias por semana na academia, tudo bem, começa com 2, porque hoje nenhum você faz, entende? Então, a gente facilita essa mudança para você. Outro ponto também é que, quando a gente começa a criar esses novos hábitos, enquanto a gente não chega lá na rede de hábitos que é o ideal, que são os 7 dias por semana, os 3 litros de água, nós não nos recompensamos nesse meio tempo. E é muito importante que você se recompense. Você está passando sim por um desconforto em direção ao crescimento. Reconheça as pequenas vitórias que você tem. Não deixe só para se reconhecer quando você estiver lá na sua rede de hábitos ideal, porque se você deixar para fazer isso, é bem provável, e aqui tem um background de uma psicóloga comportamental falando, que você pare de executar essas mudanças antes mesmo de você ter conseguido chegar lá onde você quer. Porque nós somos seres movidos à recompensa, a reconhecimento. É ou não é legal quando a gente recebe isso? Então, por que você não vai fazer isso com você mesmo ou com você mesma, tá? Olha para esses pontos aí que vão ser bem importantes. E, por fim, para a gente fechar aqui a nossa discussão e a nossa aula, eu quero te dizer para você prestar atenção na sua personalidade. Todos nós temos uma carga genética passada por nós, para nós, da nossa personalidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito introvertida. Para gravar esse vídeo aqui para vocês, eu tive que me preparar, escrever, revisar. Para outra pessoa, pode ser que ela sente aqui igual eu sentei agora e ela fez numa boa, tranquilamente, sem precisar ficar lendo, sem precisar revisar, mas me conhecendo, eu sei que eu preciso sentar e ter mais tempo para fazer algumas coisas do que outras pessoas precisariam. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante para você.
Quais são os pontos da sua personalidade que ajudam você na mudança? Ah, eu percebo que eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Maravilha, então vamos fazer uns amigos novos? Enquanto você vai para academia, enquanto você se insere nesses novos ambientes? Ai, eu percebo que para mim é muito difícil. Maravilha, então qual vai ser a sua recompensa diária que você vai se dar por estar fazendo isso? Não negligencie essas necessidades, porque você vai olhar e é nesse ponto que muitas pessoas pensam que elas não vão mudar, porque elas não conseguem lidar com as fraquezas, vou colocar entre aspas assim, da própria personalidade. Então, eu, por exemplo, poderia estar aqui, quando eu receber esse convite, eu poderia falar assim: olha, quer saber? Me sinto honrada, mas eu não vou não. Ao contrário, eu venho, eu sei que isso vai me demandar mais tempo, mas é bom compartilhar conhecimento. É bom compartilhar o que se sabe. Isso, para mim, é muito gostoso. Me dá uma sensação muito maravilhosa. Então, ao invés de não ter essa sensação pela evitação da atividade, eu adequo a atividade da minha rotina, entendo como que ela pode ser inserida na minha rotina e assim eu não tenho toda aquela ansiedade para a gravação e eu também não tenho a falta da recompensa que é tão importante para mim. Como que isso pode se aplicar para você hoje? Perceba aonde que são os seus pontos de desenvolvimento, onde que você precisa trabalhar mais, onde que você precisa prestar mais atenção. Depois, você pode começar a pensar em quais são os seus pontos fortes, aqueles que você tem muita confiança, aqueles que você se orgulha, aqueles que você sabe que já te ajudam há um bom tempo aí da sua existência. Preste bastante atenção neles. E por fim, nós vamos aqui garantir um plano de ação para você agora, tá? Eu não vou estar aí para checar, você provavelmente não tá aqui no meu consultório para olhar, para a gente olhar juntos essa sua evolução, mas é importante você garantir metas claras. Então, aquele famoso exemplo do eu quero emagrecer mais esse ano, mais quanto? Eu quero emagrecer 2 quilos até o final de 2 meses a partir de agora. Então, essa é uma meta que você consegue medir, inclusive. Se você chegar lá no fim dos 2 meses e os 2 quilos não estiverem fora de você, você falhou na sua meta e não tem nenhum problema, a gente pode retomar. Mas também é muito gostoso quando a gente consegue ser bem sucedido na meta que a gente colocou. Então, coloca isso aí a sério para você. Entenda qual que é a meta. Para essa meta ela ser clara, ela tem que ser muito específica. Então, o que que você quer, em quanto tempo e como que você vai fazer, tá? Olha bastante para isso. Qual que é a meta, em quanto tempo, como que você vai fazer. Eu quero regular o meu sono nas próximas 2 semanas e para isso eu vou começar a dormir todos os dias essa semana às 10 horas. Às 9 horas eu não mexo mais no celular, às 9 horas eu não falo mais com ninguém, não resolvo nada, estou apenas existindo para dormir, tá? Então é algo mais ou menos nesse sentido. Você precisa fazer também alguma forma de monitoramento, então, se você tem algum tipo de calendário, algum aplicativo, ou papel mesmo também funciona, papel e canetinha funciona para você fazer as marcações. E quando você tiver uma falha nessa rotina, nesse caminho até o objetivo, tem que entender por que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Qual foi o ponto aqui? Para que você previna as próximas caídas também. E por fim, celebre as suas vitórias e aprenda com os seus desafios. A mudança era necessária para nós chegarmos em outros patamares da nossa vida de maneira geral. Pode ser que você seja muito motivado com o seu profissional, com o seu físico, com o seu relacionamento, e tá tudo bem, tá ótimo. É dessa maneira que você percebe essa motivação. Ao mesmo tempo, entenda que quanto mais você muda em direção ao objetivo melhor, melhor a sua vida fica, mais bonita ela fica, mais as pessoas têm vontade de estar perto com você e você vai ser alguém muito orgulhosa, muito orgulhoso aí do seu processo, das suas vitórias, e isso ajuda outras pessoas também. Quando nós temos uma pessoa feliz, essa pessoa, ela não só deixa de não atrapalhar os outros, como ela também incentiva mudanças ao seu redor. E o meu convite hoje é para que você seja essa pessoa através dos direcionamentos que eu dei aqui. Fique à vontade para me procurar nas minhas redes sociais, Rebeca Fonseca, para falar comigo, para me falar como foi, me dar um feedback sobre o nosso vídeo aqui. E eu espero que você tenha boas mudanças na sua vida a partir de agora.
Por que será que a mudança é tão difícil? Por que será que parece que a mudança para algumas pessoas é mais fácil do que para outras? Será que do jeito que eu sou hoje, eu preciso morrer desse jeito porque eu não consigo mudar devido às minhas características internas? Qual que é o papel do ambiente nisso tudo? E as pessoas que eu convivo? Todas essas são perguntas muito válidas e muito importantes de você entender para realizar mudanças que são necessárias e às vezes desejadas na sua vida. Eu me chamo Rebeca Fonseca, eu sou responsável hoje pelo meu consultório online, sou mentora de outras psicólogas que querem uma carreira digital e hoje eu tô aqui para falar com você, a um convite muito especial da Rede Novo Tempo sobre mudanças. Eu já vi inúmeras mudanças acontecendo no meu consultório, inúmeras mudanças aqui direcionadas por mim na carreira das minhas outras psis que eu oriento, e eu trouxe um pouco dessa expertise, desse conhecimento para você aplicar aí na sua vida, não importa qual seja a mudança que você necessite nesse momento. O que eu posso dizer com certeza é, a mudança é boa, faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e pode ser que você esteja sofrendo muito mais para fazer uma mudança do que você precisaria, porque você não sabe de alguns pontos que eu estou prestes a compartilhar com você. Essa vai ser uma aula, portanto, pegue seu papel, pegue sua caneta ou alguma coisa para você anotar, elimine as distrações ao redor de você. Ao final dessa aula, você vai receber aqui um plano prático para você executar. E bora lá, que eu quero ver você mudando e alcançando muita coisa aí na sua vida. Primeiro, eu tô olhando para você, tô olhando aqui para minha tela, e eu quero que a gente comece por um ponto que ele é um ponto nevrálgico na mudança. Por que é que você quer essa mudança? Por que mudar? Qual é o ponto? Qual é a razão disso? É muito interessante que você entenda esse motivo, tá? É muito importante que você entenda esse motivo. Se você não entender esse motivo, se você entrar dentro aí de você, dos seus caminhos internos e não encontrar esse motivo, existem altas chances de você ficar no mesmo lugar. Existem altas chances de você não se movimentar em direção ao objetivo que você quer. Então, a gente precisa ter algo chamado diálogo interno, tá? É uma ferramenta que nós temos, que inclusive nós utilizamos muito em terapia. Se você já fez terapia, você deve lembrar de quando a sua psicóloga ou seu psicólogo começa a fazer um monte de pergunta para você. E não é porque ele é curioso, não. Tudo bem que ele pode ser também. Mas é porque ele quer estimular dentro de você esse diálogo interno. Ou seja, quais são as suas perguntas que você precisa responder para chegar numa resposta que faça sentido e você consiga tomar uma ação em cima dessa resposta. Então, o que é que você realmente quer? O que você olha hoje na sua vida e você pensa, puxa, isso aqui requer uma mudança. Esse ponto aqui, se eu continuar dessa forma, não vai dar para chegar lá, tá? Então, a gente precisa continuar assim, senão o nosso corpo, como somos, nós somos feitos para economizar energia, para ficar na zona mais confortável, é muito mais tranquilo, é muito menos desafiador. Pode ser que muitas vezes você queira mesmo, né, ficar na zona de conforto, então, não quero sair da zona de conforto, eu quero ficar lá mesmo, eu tô procurando a minha zona de conforto, porque isso é anti-desenvolvimento pessoal e é muito mais tranquilo para o nosso corpo, para o nosso cérebro e para a mente ficar lá no conforto. Mas, se você tiver um motivo bom o suficiente para te arrastar para fora desse lugar, então, esse motivo precisa estar muito presente para você. Porque o melhor contexto para mudança é quando você tem uma motivação, quando você tem uma razão para agir, quando você tem um ponto que precisa daquela mudança. Eu vou te dar alguns exemplos para não ficar tanto no campo da teoria e para ficar mais prático para você entender. Então, vamos lá. Uma pessoa, geralmente, tem algumas áreas na sua vida. Área de relacionamento, área profissional, área de finanças, área de saúde, né? Todos nós temos aqui essas sub-áreas da nossa vida para nós cuidarmos e para nós entendermos. Pode ser que em algum momento você olhe para essas áreas, inclusive esse é um bom exercício para você fazer. É um bom exercício para você fazer. Quais são as áreas da sua vida que você identifica e dê uma nota delas para elas de 1 a 10. E se você vê que a maioria das suas áreas tem uma nota muito baixa, esse é um claro indicativo para você precisar mudar para ontem. Então, vamos lá. Se você tem lá, por exemplo, uma profissão, você tá feliz até, né? Mas aí você pensa, puxa, como seria se eu alcançasse um próximo passo? Como seria se o meu relacionamento fosse assim? Ou se eu tivesse um relacionamento, para quem não tem um relacionamento?
Como seria se eu viajasse para aquele lugar? Como seria se eu tivesse tal coisa? Daí a gente começa a ficar nessas conjecturas internas. Se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma moto, se eu conseguisse estudar mais, se eu conseguisse ter um salário melhor. E geralmente, todos os desejos humanos, eles têm a ver com mais dinheiro, mais poder aquisitivo, né? Ou também com relacionamento. Nessa parte aí de amor, um relacionamento amoroso. Então, o que é que você precisa fazer para chegar nesse lugar? E aí, a gente precisa entender que existem dois tipos de motivação: aquela que é de dentro, aquela que é de fora. A de dentro é quando você fica feliz por fazer aquela atividade. Pronto, eu sou feliz aqui trabalhando. Eu sou feliz no meu dia a dia. Eu sou feliz cozinhando o almoço aqui para o meu marido, para os meus filhos. A outra questão é quando você é motivado de maneira externa. Eu sou feliz com o reconhecimento que as pessoas me dão. Eu fico feliz quando alguém me dá um elogio. Eu fico feliz quando eu recebo uma promoção no trabalho. Então, a gente precisa reconhecer aonde que está esse fator de motivação para você também estabelecer quais serão essas mudanças que você vai fazer, tá? Então, quando a gente pensa nisso, você começa a entender o que é que precisa ser feito. E esse é o lugar mais difícil que nós temos. Sabe quando você quer aquele corpinho mais sarado, assim, do verão? Ou quando você pensa em entrar numa forma física melhor, e aí você pensa, ai, mas tem que ir pra academia. E outra coisa, eu trabalho de 8 às 18. Que horas que eu vou pra academia? Eu já tô cansada. Só de pensar eu já me cansei. Não é assim que a gente pensa? O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu não tenho tempo. E aí, todas as vezes que essa síndrome da Gabriela ameaça bater, ela encontra um lugar de conforto interno dentro de nós que não nos deixa executar essa mudança. Então, todos nós podemos acordar mais cedo para ir para a academia, todos nós podemos sair até mesmo no frio, até mesmo na chuva, até mesmo sobre as piores circunstâncias para cumprir um objetivo, se ele for importante para nós e se nós determinarmos que ele é importante para a mudança e, mais ainda, se nós entendermos que essa mudança é algo muito desejado por nós, que é algo muito desejado por nós. Se for algo muito desejado por nós, então aí nós temos mais chances de sucesso na hora que nós formos cumprir todas aquelas atividades desagradáveis que fazem parte na construção de um objetivo, na construção de um desejo que você tem aí com você, tá? Então, a gente precisa construir as condições internamente. Quais são as condições internas que você precisa para mudar? São inúmeras, mas eu quero passar aqui com você num exemplo bem prático, tá? Então, vamos pensar aqui um pouquinho na questão do dinheiro. Esse é um ponto que eu gosto muito de falar. É um ponto aqui que eu falo bastante para as minhas orientandas de carreira. E eu vou falar com você porque ele é um exemplo que fica mais claro na minha cabeça, o raciocínio ele flui melhor. Mas ele pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, no relacionamento, na saúde, enfim, onde você precisar. Então, vamos lá. Quando a gente pensa assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, provavelmente você esteja vendo alguma movimentação aí no seu aplicativo bancário, na sua conta bancária. Talvez lá no fim do mês as contas não batam da maneira que você desejaria. E você pensa, meu Deus, o que eu preciso fazer para ter mais recurso financeiro? O que é necessário fazer? E aí é muito tentador pensar, por exemplo, ai, meu chefe podia me promover. Ai, mas essa empresa aqui que eu tô hoje, os salários dela não são os melhores. Ou então, às vezes, né, o país que eu estou hoje não é o melhor país para se viver. Enfim, nós conseguimos achar os responsáveis. Só que na maioria massiva das vezes, os responsáveis não somos nós. Qual que é o problema com isso? O problema é que se nenhuma pessoa for responsável além de você, a mudança ela fica muito distante. Quando você se coloca nesse papel de principal da história, você é a pessoa que precisa fazer as mudanças, você vai perceber como todas as soluções elas começam a se tornar mais fáceis. Então, para a questão do dinheiro, você começa a pensar, será que eu preciso fazer algo para ser promovido? Eu posso procurar outro emprego em outro lugar? Eu tô a fim de fazer uma renda extra, colocar mais horas do meu dia para esse objetivo? Será que eu mudo de carreira? E veja que são todas soluções para essa mudança que são completamente válidas,
Porém, todas elas são muito diferentes. Porque se você for fazer uma renda extra, por exemplo, você vai ter menos tempo no seu dia para qualquer outra coisa que seja importante, porque envolve o seu tempo, envolve o seu ativo mais precioso. Se for uma mudança de carreira, por exemplo, eu tenho certeza que essa não é uma mudança que você toma uma decisão de maneira rápida e muito menos essa não é uma mudança que você consegue fazer do dia para a noite. Então, esse processo, muitas vezes, da mudança, quando você pensa no quanto ele vai ser árduo para você, ele te dá aquela preguiça, sabe? Aquela coisa de não quero me movimentar, não quero fazer, depois eu decido. E aí você procrastina uma mudança, você procrastina uma decisão. E quando nós procrastinamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos evitando um estresse momentâneo. Só que esse estresse ele vai se prolongando ao longo do tempo, porque não é como se nós tivéssemos resolvido aquela questão. Ela ficou lá, pendente de resolução. E aí, toda essa pendência de resolução vai aparecer nos seus sonhos, brincadeira, vai aparecer aí para você resolver. E isso vai criando para você um estresse cada vez maior. E aí você vai ficando nesse ciclo de eu queria mudar, mas é muito difícil mudar e eu não consigo fazer. Então, todas as vezes que você precisar decidir algo, você pode pensar, existe uma maneira mais rápida de eu fazer isso? Se existir, e o tempo for um ponto importante para você, faça. Se você é aquela pessoa que valoriza a calma, por exemplo, comece a pensar, existe uma maneira de eu fazer isso que eu não me estresse tanto ou que não seja tão impactante aqui na minha rotina? Perceba que são pontos todos diferentes que você precisa prestar muita atenção e que você precisa entender como funciona, tá? Outro ponto importante também, será que o ambiente que eu estou, ele influencia na maneira como eu vou me comportar? Olha, aqui eu vou dar um exemplo que ele não tem a ver com dinheiro, mas que ele também é muito claro, que é o exemplo da academia. Vamos lá. Quando você começa a fazer academia, quando você se matricula numa academia ou tem esse objetivo de ter uma vida mais saudável, a primeira coisa que você precisa adequar é a sua rotina. O que é a rotina? Que horas que você faz as coisas, quais são as coisas que você faz, quais são as atividades que você precisa encaixar no seu dia, como que vai ser viável para você. Porque senão a gente vai voltar lá naquela desculpa que eu falei no início. Eu trabalho o dia inteiro, eu já estou muito cansada. Mas eu vou te dar uma notícia que talvez você não goste muito de escutar. Todas as pessoas adultas que fazem academia, que tem aquele corpo que você gostaria de ter também, que tem aquele shape que você acha interessante, elas também trabalham. Muitas delas também têm aí a família, têm filhos. Então, essa questão do tempo não é um fator impeditivo. Se você, entretanto, não arrumar a sua rotina, esse será um fator muito impeditivo, porque aí você vai ficar preso nos seus próprios vícios, nos seus próprios maus hábitos. Então, primeiro, a gente precisa olhar o ambiente. Como que é o teu ambiente hoje, tá? Então, pontos de vista clínicos aqui que são legais de você ver, que eu oriento todos os meus pacientes. Quantas horas por dia você precisa dormir? E que horas a que horas você vai dormir? Não caia na armadilha de você dormir em um horário, levantar em um horário e no outro dia não ter esses horários bem definidos. A desregulação de sono é o principal boicotador, sabotador aí, para você não conseguir fazer as coisas, porque sem sono você fica irritadiço, você fica com seu humor muito desregulado e você também pode desenvolver aí algum tipo de distúrbio de sono. Então, vai regular esse sono primeiro. Depois, alimentação. Tá comendo bem, as refeições estão sendo balanceadas, você tá se atentando ao tanto de nutrição que você precisa e como precisa ser feito. Então, todo esse check que você precisa fazer de como tá a minha rotina, como que ela precisa realmente se parecer, é importante para você encaixar um novo hábito, porque daí você vai descobrir se você é a pessoa que quer fazer o treino de manhã, antes de tudo. Se você quer ir lá no final do dia, né, para descarregar ali as raivas que você passa aí com o seu expediente, enfim. Então, você precisa entender como que é o teu funcionamento. E a partir disso, você muda o seu ambiente. Então, você já reparou, por exemplo, que, às vezes, casais começaram a namorar recentemente. Aí tem um casal que um deles gosta de academia, o outro não gosta. Das duas, uma. Ou o que gosta de academia, puxa o outro que não gosta para fazer, ou o que não gosta de fazer, puxa o outro pro sedentarismo. Por quê? Porque as pessoas nos influenciam. Então, quando você for fazer essas mudanças, especialmente essas que
Na hora que as mudanças são implementadas, elas não são gostosas, confortáveis, maravilhosas, mas vão te dar um resultado, cuidado com as pessoas que você está se relacionando. Isso serve para a sua família, que a gente sabe, né, que às vezes a família não é todo esse porto seguro, enfim. Serve para o relacionamento que você tem ou quer ter, serve para as pessoas do seu trabalho, serve para o quanto que você vai se blindar contra essa potencial influência negativa que o ambiente tem sobre você. Então, é importante prestar atenção nisso para você também não se sabotar, porque você está toda pronta, mas o teu ambiente não colabora. Outra coisa, quando você começar a acordar de manhã, comece a fazer as suas tarefas logo em seguida. Qual que é a primeira tarefa que a gente tem no dia? Levantar ao som do despertador, porque essa é a primeira não procrastinação que a gente tem. Depois, arrumar a nossa cama, deixar o nosso quarto arrumado, deixar ali o lugar que a gente dorme com condições mínimas ali de habitação, tá? Então, é bem importante você olhar para isso, porque com essas ações você está dizendo para o seu cérebro, para a sua mente, que você está comprometido com a sua mudança, que você está levando aquela sua nova resolução a sério. E olha só que legal, quando você começa a fazer isso, não interessa se é começo de ano, fim de ano, meio do ano, funciona, é garantia de sucesso, porque você está se comprometendo. Por isso que eu mencionei que antes de olhar para esses fatores externos, você precisa olhar para dentro. Por que você quer essa mudança? Por que ela é importante para você? Qual que é o ponto que ela vai te levar que é tão importante para você? E depois você começa a checar, por exemplo, o ambiente. Depois, a gente vai começar a construir novos hábitos. O sono por si só que eu mencionei, ele é um hábito muito determinante no sucesso das suas mudanças. Então, precisa dormir bem, precisa ter qualidade de sono. Se você estiver tendo mais problemas do que você gostaria de ter em relação ao seu sono, procure um especialista para você fazer uma consulta, para você entender mais profundamente, mas é muito importante que você tenha esse sono regulado. Depois da sua alimentação, exercício físico, especialmente se você hoje percebe que pode sofrer de ansiedade, depressão, o tratamento dessas questões são todos feitos através de sono, exercício físico, eventualmente medicação ou não, mas é importante que você olhe para isso. Esse básico, esse basal de hábitos, a minha ingestão de água, o meu sono, a minha nutrição, o meu exercício físico estão acontecendo como eles deveriam acontecer? Porque só aqui você resolve muitos problemas. Inclusive a questão da mudança. Se você hoje é uma pessoa que não se vê sendo essa pessoa comprometida com a saúde, por exemplo, eu sugiro que você mude, porque isso vai fazer você, inclusive, viver mais tempo. Mas se você não se vê fazendo essa mudança drástica, é importante que você comece, nem que seja aos poucos. Você quer chegar nos 7 dias por semana na academia, tudo bem, começa com 2, porque hoje nenhum você faz, entende? Então a gente facilita essa mudança para você. Outro ponto também é que quando a gente começa a criar esses novos hábitos, enquanto a gente não chega lá na rede de hábitos que é o ideal, que são os 7 dias por semana, os 3 litros de água, nós não nos recompensamos nesse meio tempo. E é muito importante que você se recompense. Você está passando sim por um desconforto em direção ao crescimento. Reconheça as pequenas vitórias que você tem. Não deixe só para se reconhecer quando você estiver lá na sua rede de hábitos ideal, porque se você deixar para fazer isso, é bem provável, e aqui tem um background de uma psicóloga comportamental falando, que você pare de executar essas mudanças antes mesmo de você ter conseguido chegar lá onde você quer. Porque nós somos seres movidos a recompensa, a reconhecimento. É ou não é legal quando a gente recebe isso? Então, por que você não vai fazer isso com você mesmo ou com você mesma, tá? Olha para esses pontos aí que vão ser bem importantes. E, por fim, para a gente fechar aqui a nossa discussão e a nossa aula, eu quero te dizer para você prestar atenção na sua personalidade. Todos nós temos uma carga genética passada por nós, para nós, da nossa personalidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito introvertida. Para gravar esse vídeo aqui para vocês, eu tive que me preparar, escrever, revisar. Para outra pessoa, pode ser que ela sente aqui igual eu sentei agora, ela fez numa boa, tranquilamente, sem precisar ficar lendo, sem precisar revisar, mas me conhecendo, eu sei que eu preciso sentar e ter mais tempo para fazer algumas coisas do que outras pessoas precisariam. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante para você.
Quais são os pontos da sua personalidade que ajudam você na mudança? Ah, eu percebo que eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Maravilha, então vamos fazer uns amigos novos? Enquanto você vai para academia, enquanto você se insere nesses novos ambientes? Ai, eu percebo que para mim é muito difícil. Maravilha, então qual vai ser a sua recompensa diária que você vai se dar por estar fazendo isso? Não negligencie essas necessidades, porque você vai olhar e é nesse ponto que muitas pessoas pensam que elas não vão mudar, porque elas não conseguem lidar com as fraquezas, vou colocar entre aspas assim, da própria personalidade. Então, eu, por exemplo, poderia estar aqui, quando eu receber esse convite, eu poderia falar assim: olha, quer saber? Me sinto honrada, mas eu não vou não. Ao contrário, eu venho, eu sei que isso vai me demandar mais tempo, mas é bom compartilhar conhecimento. É bom compartilhar o que se sabe. Isso, para mim, é muito gostoso. Me dá uma sensação muito maravilhosa. Então, ao invés de não ter essa sensação pela evitação da atividade, eu adequo a atividade da minha rotina, entendo como que ela pode ser inserida na minha rotina e assim eu não tenho toda aquela ansiedade para a gravação e eu também não tenho a falta da recompensa que é tão importante para mim. Como que isso pode se aplicar para você hoje? Perceba aonde que são os seus pontos de desenvolvimento, onde que você precisa trabalhar mais, onde que você precisa prestar mais atenção. Depois, você pode começar a pensar em quais são os seus pontos fortes, daqueles que você tem muita confiança, aqueles que você se orgulha, aqueles que você sabe que já te ajudam há um bom tempo aí da sua existência. Preste bastante atenção neles. E por fim, nós vamos aqui garantir um plano de ação para você agora, tá? Eu não vou estar aí para checar, você provavelmente não tá aqui no meu consultório para olhar, para a gente olhar juntos essa sua evolução, mas é importante você garantir metas claras. Então, aquele famoso exemplo do eu quero emagrecer mais esse ano, mais quanto? Eu quero emagrecer 2 quilos até o final de 2 meses a partir de agora. Então, essa é uma meta que você consegue medir, inclusive. Se você chegar lá no fim dos 2 meses e os 2 quilos não estiverem fora de você, você falhou na sua meta e não tem nenhum problema, a gente pode retomar. Mas também é muito gostoso quando a gente consegue ser bem sucedido na meta que a gente colocou. Então, coloca isso aí a sério para você. Entenda qual que é a meta. Para essa meta ela ser clara, ela tem que ser muito específica. Então, o que que você quer, em quanto tempo e como que você vai fazer, tá? Olha bastante para isso. Qual que é a meta, em quanto tempo, como que você vai fazer. Eu quero regular o meu sono nas próximas 2 semanas e para isso eu vou começar a dormir todos os dias dessa semana às 10 horas. Às 9 horas eu não mexo mais no celular, às 9 horas eu não falo mais com ninguém, não resolvo nada, estou apenas existindo para dormir, tá? Então é algo mais ou menos nesse sentido. Você precisa fazer também alguma forma de monitoramento, então, se você tem algum tipo de calendário, algum aplicativo, ou papel mesmo também funciona, papel e canetinha funciona para você fazer as marcações. E quando você tiver uma falha nessa rotina, nesse caminho até o objetivo, tem que entender por que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Qual foi o ponto aqui? Para que você previna as próximas caídas também. E por fim, celebre as suas vitórias e aprenda com os seus desafios. A mudança era necessária para nós chegarmos em outros patamares da nossa vida de maneira geral. Pode ser que você seja muito motivado com o seu profissional, com o seu físico, com o seu relacionamento e tá tudo bem, tá ótimo. É dessa maneira que você percebe essa motivação. Ao mesmo tempo, entenda que quanto mais você muda em direção ao objetivo melhor, melhor a sua vida fica, mais bonita ela fica, mais as pessoas têm vontade de estar perto com você e você vai ser alguém muito orgulhosa, muito orgulhoso aí do seu processo, das suas vitórias, e isso ajuda outras pessoas também. Quando nós temos uma pessoa feliz, essa pessoa, ela não só deixa de não atrapalhar os outros, como ela também incentiva mudanças ao seu redor. E o meu convite hoje é para que você seja essa pessoa através dos direcionamentos que eu dei aqui. Fique à vontade para me procurar nas minhas redes sociais, Rebeca Fonseca, para falar comigo, para me falar como foi, me dar um feedback sobre o nosso vídeo aqui. E eu espero que você tenha boas mudanças na sua vida a partir de agora.
Por que será que a mudança é tão difícil? Por que será que parece que a mudança para algumas pessoas é mais fácil do que para outras? Será que do jeito que eu sou hoje, eu preciso morrer desse jeito porque eu não consigo mudar devido às minhas características internas? Qual que é o papel do ambiente nisso tudo? E as pessoas que eu convivo? Todas essas são perguntas muito válidas e muito importantes de você entender para realizar mudanças que são necessárias e às vezes desejadas na sua vida. Eu me chamo Rebeca Fonseca, eu sou responsável hoje pelo meu consultório online, sou mentora de outras psicólogas que querem uma carreira digital e hoje eu tô aqui para falar com você, a um convite muito especial da Rede Novo Tempo sobre mudanças. Eu já vi inúmeras mudanças acontecendo no meu consultório, inúmeras mudanças aqui direcionadas por mim na carreira das minhas outras psis que eu oriento, e eu trouxe um pouco dessa expertise, desse conhecimento para você aplicar aí na sua vida, não importa qual seja a mudança que você necessite nesse momento. O que eu posso te dizer com certeza é, a mudança é boa, faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e pode ser que você esteja sofrendo muito mais para fazer uma mudança do que você precisaria, porque você não sabe de alguns pontos que eu estou prestes a compartilhar com você. Essa vai ser uma aula, portanto, pegue seu papel, pegue sua caneta ou alguma coisa para você anotar, elimine as distrações ao redor de você. Ao final dessa aula, você vai receber aqui um plano prático para você executar. E bora lá, que eu quero ver você mudando e alcançando muita coisa aí na sua vida. Primeiro, eu tô olhando para você, tô olhando aqui para minha tela, e eu quero que a gente comece por um ponto que ele é um ponto nevrálgico na mudança. Por que é que você quer essa mudança? Por que mudar? Qual é o ponto? Qual é a razão disso? É muito interessante que você entenda esse motivo, tá? É muito importante que você entenda esse motivo. Se você não entender esse motivo, se você entrar dentro aí de você, dos seus caminhos internos e não encontrar esse motivo, existem altas chances de você ficar no mesmo lugar. Existem altas chances de você não se movimentar em direção ao objetivo que você quer. Então, a gente precisa ter algo chamado diálogo interno, tá? É uma ferramenta que nós temos, que inclusive nós utilizamos muito em terapia. Se você já fez terapia, você deve lembrar de quando a sua psicóloga ou seu psicólogo começa a fazer um monte de pergunta para você. E não é porque ele é curioso, não. Tudo bem que ele pode ser também. Mas é porque ele quer estimular dentro de você esse diálogo interno. Ou seja, quais são as suas perguntas que você precisa responder para chegar numa resposta que faça sentido e você consiga tomar uma ação em cima dessa resposta. Então, o que é que você realmente quer? O que você olha hoje na sua vida e você pensa, puxa, isso aqui requer uma mudança. Esse ponto aqui, se eu continuar dessa forma, não vai dar para chegar lá, tá? Então, a gente precisa continuar assim, senão o nosso corpo, como somos, nós somos feitos para economizar energia, para ficar na zona mais confortável, é muito mais tranquilo, é muito menos desafiador. Pode ser que muitas vezes você queira mesmo, né, ficar na zona de conforto, então, não quero sair da zona de conforto, eu quero ficar lá mesmo, eu tô procurando a minha zona de conforto, porque isso é anti-desenvolvimento pessoal e é muito mais tranquilo para o nosso corpo, para o nosso cérebro e para a mente ficar lá no conforto. Mas, se você tiver um motivo bom o suficiente para te arrastar para fora desse lugar, então, esse motivo precisa estar muito presente para você. Porque o melhor contexto para mudança é quando você tem uma motivação, quando você tem uma razão para agir, quando você tem um ponto que precisa daquela mudança. Eu vou te dar alguns exemplos para não ficar tanto no campo da teoria e para ficar mais prático para você entender. Então, vamos lá. Uma pessoa, geralmente, tem algumas áreas na sua vida. Área de relacionamento, área profissional, área de finanças, área de saúde, né? Todos nós temos aqui essas sub-áreas da nossa vida para nós cuidarmos e para nós entendermos. Pode ser que em algum momento você olhe para essas áreas, inclusive esse é um bom exercício para você fazer. É um bom exercício para você fazer. Quais são as áreas da sua vida que você identifica e dê uma nota delas para elas de 1 a 10. E se você vê que a maioria das suas áreas tem uma nota muito baixa, esse é um claro indicativo para você precisar mudar para ontem. Então, vamos lá. Se você tem lá, por exemplo, uma profissão, você tá feliz até,
né? Mas aí você pensa, puxa, como seria se eu alcançasse um próximo passo? Como seria se o meu relacionamento fosse assim? Ou se eu tivesse um relacionamento, para quem não tem um relacionamento? Como seria se eu viajasse para aquele lugar? Como seria se eu tivesse tal coisa? Daí a gente começa a ficar nessas conjecturas internas. Se eu tivesse um carro, se eu tivesse uma moto, se eu conseguisse estudar mais, se eu conseguisse ter um salário melhor. E geralmente, todos os desejos humanos, eles têm a ver com mais dinheiro, mais poder aquisitivo, né? Ou também com relacionamento, nessa parte aí de amor, um relacionamento amoroso. Então, o que é que você precisa fazer para chegar nesse lugar? E aí, a gente precisa entender que existem dois tipos de motivação: aquela que é de dentro, aquela que é de fora. A de dentro é quando você fica feliz por fazer aquela atividade. Pronto, eu sou feliz aqui trabalhando. Eu sou feliz no meu dia a dia. Eu sou feliz cozinhando o almoço aqui para o meu marido, para os meus filhos. A outra questão é quando você é motivado de maneira externa. Eu sou feliz com o reconhecimento que as pessoas me dão. Eu fico feliz quando alguém me dá um elogio. Eu fico feliz quando eu recebo uma promoção no trabalho. Então, a gente precisa reconhecer aonde que está esse fator de motivação para você também estabelecer quais serão essas mudanças que você vai fazer, tá? Então, quando a gente pensa nisso, você começa a entender o que é que precisa ser feito. E esse é o lugar mais difícil que nós temos. Sabe quando você quer aquele corpinho mais sarado, assim, do verão? Ou quando você pensa em entrar numa forma física melhor, e aí você pensa, ai, mas tem que ir pra academia. E outra coisa, eu trabalho de 8 às 18. Que horas que eu vou pra academia? Eu já tô cansada. Só de pensar eu já me cansei. Não é assim que a gente pensa? O que eu vou fazer, meu Deus do céu? Eu não tenho tempo. E aí, todas as vezes que essa síndrome da Gabriela ameaça bater, ela encontra um lugar de conforto interno dentro de nós que não nos deixa executar essa mudança. Então, todos nós podemos acordar mais cedo para ir para a academia, todos nós podemos sair até mesmo no frio, até mesmo na chuva, até mesmo sobre as piores circunstâncias para cumprir um objetivo, se ele for importante para nós e se nós determinarmos que ele é importante para a mudança e, mais ainda, se nós entendermos que essa mudança é algo muito desejado por nós, que é algo muito desejado por nós. Se for algo muito desejado por nós, então aí nós temos mais chances de sucesso na hora que nós formos cumprir todas aquelas atividades desagradáveis que fazem parte na construção de um objetivo, na construção de um desejo que você tem aí com você, tá? Então, a gente precisa construir as condições internamente. Quais são as condições internas que você precisa para mudar? São inúmeras, mas eu quero passar aqui com você num exemplo bem prático, tá? Então vamos pensar aqui um pouquinho na questão do dinheiro. Esse é um ponto que eu gosto muito de falar. É um ponto aqui que eu falo bastante para as minhas orientandas de carreira. E eu vou falar com você porque ele é um exemplo que fica mais claro na minha cabeça, o raciocínio ele flui melhor. Mas ele pode ser aplicado em qualquer área da sua vida, no relacionamento, na saúde, enfim, onde você precisar. Então, vamos lá. Quando a gente pensa assim, eu preciso ganhar mais dinheiro, provavelmente você esteja vendo alguma movimentação aí no seu aplicativo bancário, na sua conta bancária. Talvez lá no fim do mês as contas não batam da maneira que você desejaria. E você pensa, meu Deus, o que eu preciso fazer para ter mais recurso financeiro? O que é necessário fazer? E aí é muito tentador pensar, por exemplo, ai, meu chefe podia me promover. Ai, mas essa empresa aqui que eu tô hoje, os salários dela não são os melhores. Ou então, às vezes, né, o país que eu estou hoje não é o melhor país para se viver. Enfim, nós conseguimos achar os responsáveis. Só que na maioria massiva das vezes, os responsáveis não somos nós. Qual que é o problema com isso? O problema é que se nenhuma pessoa for responsável além de você, a mudança ela fica muito distante. Quando você se coloca nesse papel de principal da história, você é a pessoa que precisa fazer as mudanças, você vai perceber como todas as soluções elas começam a se tornar mais fáceis. Então, para a questão do dinheiro, você começa a pensar, será que eu preciso fazer algo para ser promovido? Eu posso procurar outro emprego em outro lugar? Eu tô a fim de fazer uma renda extra
colocar mais horas do meu dia para esse objetivo? Será que eu mudo de carreira? E veja que são todas soluções para essa mudança que são completamente válidas, porém todas elas são muito diferentes. Porque se você for fazer uma renda extra, por exemplo, você vai ter menos tempo no seu dia para qualquer outra coisa que seja importante, porque envolve o seu tempo, envolve seu ativo mais precioso. Se for uma mudança de carreira, por exemplo, eu tenho certeza que essa não é uma mudança que você toma uma decisão de maneira rápida e muito menos essa não é uma mudança que você consegue fazer do dia para a noite. Então, esse processo, muitas vezes, da mudança, quando você pensa no quanto ele vai ser árduo para você, ele te dá aquela preguiça, sabe? Aquela coisa de não quero me movimentar, não quero fazer, depois eu decido. E aí você procrastina uma mudança, você procrastina uma decisão. E quando nós procrastinamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos evitando um estresse momentâneo. Só que esse estresse ele vai se prolongando ao longo do tempo, porque não é como se nós tivéssemos resolvido aquela questão. Ela ficou lá, pendente de resolução. E aí, toda essa pendência de resolução vai aparecer nos seus sonhos, brincadeira, vai aparecer aí para você resolver, e isso vai criando para você um estresse cada vez maior, e aí você vai ficando nesse ciclo de eu queria mudar, mas é muito difícil mudar, e eu não consigo fazer. Então, todas as vezes que você precisar decidir algo, você pode pensar, existe uma maneira mais rápida de eu fazer isso? Se existir, e o tempo for um ponto importante para você, faça. Se você é aquela pessoa que valoriza a calma, por exemplo, começa a pensar, existe uma maneira de eu fazer isso que eu não me estresse tanto ou que não seja tão impactante aqui na minha rotina? Perceba que são pontos todos diferentes que você precisa prestar muita atenção e que você precisa entender como funciona, tá? Outro ponto importante também, será que o ambiente que eu estou, ele influencia na maneira como eu vou me comportar? Olha, aqui eu vou dar um exemplo que ele não tem a ver com dinheiro, mas que ele também é muito claro, que é o exemplo da academia. Vamos lá. Quando você começa a fazer academia, quando você se matricula numa academia ou tem esse objetivo de ter uma vida mais saudável, a primeira coisa que você precisa adequar é a sua rotina. O que é a rotina? Que horas que você faz as coisas, quais são as coisas que você faz, quais são as atividades que você precisa encaixar no seu dia, como que vai ser viável para você. Porque senão a gente vai voltar lá naquela desculpa que eu falei no início. Eu trabalho o dia inteiro, eu já estou muito cansada. Mas eu vou te dar uma notícia que talvez você não goste muito de escutar. Todas as pessoas adultas que fazem academia, que tem aquele corpo que você gostaria de ter também, que tem aquele shape que você acha interessante, elas também trabalham. Muitas delas também têm aí a família, têm filhos. Então, essa questão do tempo não é um fator impeditivo. Se você, entretanto, não arrumar a sua rotina, esse será um fator muito impeditivo, porque aí você vai ficar preso nos seus próprios vícios, nos seus próprios maus hábitos. Então, primeiro, a gente precisa olhar o ambiente. Como que é o teu ambiente hoje, tá? Então, pontos de vista clínicos aqui que são legais de você ver, que eu oriento todos os meus pacientes. Quantas horas por dia você precisa dormir? E que horas a que horas você vai dormir? Não caia na armadilha de você dormir em um horário, levantar em um horário e no outro dia não ter esses horários bem definidos. A desregulação de sono é o principal boicotador, sabotador aí, para você não conseguir fazer as coisas, porque sem sono você fica irritadiço, você fica com seu humor muito desregulado e você também pode desenvolver aí algum tipo de distúrbio de sono. Então, vai regular esse sono primeiro. Depois, alimentação. Tá comendo bem, as refeições estão sendo balanceadas, você tá se atentando ao tanto de nutrição que você precisa e como precisa ser feito. Então, todo esse check que você precisa fazer de como tá a minha rotina, como que ela precisa realmente se parecer, é importante para você encaixar um novo hábito, porque daí você vai descobrir se você é a pessoa que quer fazer o treino de manhã, antes de tudo. Se você quer ir lá no final do dia, né, para descarregar ali as raivas que você passa aí com o seu expediente, enfim. Então, você precisa entender como que é o teu funcionamento. E a partir disso, você muda o seu ambiente. Então, você já reparou, por exemplo, que, às vezes, casais começaram a namorar recentemente. Aí tem um casal que um deles gosta de academia, o outro não gosta. Das duas, uma. Ou o que gosta de academia puxa o outro que não gosta para fazer, ou o que não gosta de fazer
puxa o outro para o sedentarismo. Por quê? Porque as pessoas nos influenciam. Então, quando você for fazer essas mudanças, especialmente essas que, na hora que as mudanças são implementadas, elas não são gostosas, confortáveis, maravilhosas, mas vão te dar um resultado, cuidado com as pessoas que você está se relacionando. Isso serve para a sua família, que a gente sabe, né, que às vezes a família não é todo esse porto seguro, enfim. Serve para o relacionamento que você tem ou quer ter, serve para as pessoas do seu trabalho, serve para o quanto que você vai se blindar contra essa potencial influência negativa que o ambiente tem sobre você. Então, é importante prestar atenção nisso, para você também não se sabotar, porque você está toda pronta, mas o teu ambiente não colabora. Outra coisa, quando você começar a acordar de manhã, comece a fazer as suas tarefas logo em seguida. Qual que é a primeira tarefa que a gente tem no dia? Levantar ao som do despertador, porque essa é a primeira não procrastinação que a gente tem. Depois, arrumar a nossa cama, deixar o nosso quarto arrumado, deixar ali o lugar que a gente dorme com condições mínimas ali de habitação, tá? Então, é bem importante você olhar para isso, porque com essas ações você está dizendo para o seu cérebro, para a sua mente, que você está comprometido com a sua mudança, que você está levando aquela sua nova resolução a sério. E olha só que legal, quando você começa a fazer isso, não interessa se é começo de ano, fim de ano, meio do ano, funciona, é garantia de sucesso, porque você está se comprometendo. Por isso que eu mencionei que antes de olhar para esses fatores externos, você precisa olhar para dentro. Por que você quer essa mudança? Por que ela é importante para você? Qual que é o ponto que ela vai te levar que é tão importante para você? E depois você começa a checar, por exemplo, o ambiente. Depois, a gente vai começar a construir novos hábitos. O sono por si só que eu mencionei, ele é um hábito muito determinante no sucesso das suas mudanças. Então, precisa dormir bem, precisa ter qualidade de sono. Se você estiver tendo mais problemas do que você gostaria de ter em relação ao seu sono, procure um especialista para você fazer uma consulta, para você entender mais profundamente, mas é muito importante que você tenha esse sono regulado. Depois da sua alimentação, exercício físico, especialmente se você hoje percebe que pode sofrer de ansiedade, depressão, o tratamento dessas questões são todos feitos através de sono, exercício físico, eventualmente medicação ou não, mas é importante que você olhe para isso. Esse básico, esse basal de hábitos, a minha ingestão de água, o meu sono, a minha nutrição, o meu exercício físico estão acontecendo como eles deveriam acontecer? Porque só aqui você resolve muitos problemas. Inclusive a questão da mudança. Se você hoje é uma pessoa que não se vê sendo essa pessoa comprometida com a saúde, por exemplo, eu sugiro que você mude, porque isso vai fazer você, inclusive, viver mais tempo. Mas se você não se vê fazendo essa mudança drástica, é importante que você comece, nem que seja aos poucos. Você quer chegar nos 7 dias por semana na academia, tudo bem, começa com 2, porque hoje nenhum você faz, entende? Então, a gente facilita essa mudança para você. Outro ponto também é que, quando a gente começa a criar esses novos hábitos, enquanto a gente não chega lá na rede de hábitos que é o ideal, que são os 7 dias por semana, os 3 litros de água, nós não nos recompensamos nesse meio tempo. E é muito importante que você se recompense. Você está passando sim por um desconforto em direção ao crescimento. Reconheça as pequenas vitórias que você tem. Não deixe só para se reconhecer quando você estiver lá na sua rede de hábitos ideal, porque se você deixar para fazer isso, é bem provável, e aqui tem um background de uma psicóloga comportamental falando, que você pare de executar essas mudanças antes mesmo de você ter conseguido chegar lá onde você quer. Porque nós somos seres movidos à recompensa, a reconhecimento. É ou não é legal quando a gente recebe isso? Então, por que você não vai fazer isso com você mesmo ou com você mesma, tá? Olha para esses pontos aí que vão ser bem importantes. E, por fim, para a gente fechar aqui a nossa discussão e a nossa aula, eu quero te dizer para você prestar atenção na sua personalidade. Todos nós temos uma carga genética passada por nós, para nós, da nossa personalidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito introvertida. Para gravar esse vídeo aqui para vocês, eu tive que me preparar, escrever, revisar. Para outra pessoa, pode ser que ela sente aqui igual eu sentei agora, ela fez numa boa, tranquilamente, sem precisar ficar lendo, sem precisar revisar, mas me conhecendo,
eu sei que eu preciso sentar e ter mais tempo para fazer algumas coisas do que outras pessoas precisariam. Então, esse autoconhecimento, ele é muito importante para você. Quais são os pontos da sua personalidade que ajudam você na mudança? Eu percebo que eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu gosto muito de falar com as pessoas. Maravilha, então vamos fazer uns amigos novos? Enquanto você vai para academia, enquanto você se insere nesses novos ambientes? Eu percebo que para mim é muito difícil. Maravilha, então qual vai ser a sua recompensa diária que você vai se dar por estar fazendo isso? Não negligencie essas necessidades, porque você vai olhar e é nesse ponto que muitas pessoas pensam que elas não vão mudar, porque elas não conseguem lidar com as fraquezas, vou colocar entre aspas assim, da própria personalidade. Então, eu, por exemplo, poderia estar aqui, quando eu receber esse convite, eu poderia falar assim, olha, quer saber? Me sinto honrada, mas eu não vou não. Ao contrário, eu venho, eu sei que isso vai me demandar mais tempo, mas é bom compartilhar conhecimento. É bom compartilhar o que se sabe. Isso, para mim, é muito gostoso. Me dá uma sensação muito maravilhosa. Então, ao invés de não ter essa sensação pela evitação da atividade, eu adequo a atividade da minha rotina, entendo como que ela pode ser inserida na minha rotina e assim eu não tenho toda aquela ansiedade para a gravação e eu também não tenho a falta da recompensa que é tão importante para mim. Como que isso pode se aplicar para você hoje? Perceba aonde que são os seus pontos de desenvolvimento, onde que você precisa trabalhar mais, onde que você precisa prestar mais atenção. Depois, você pode começar a pensar em quais são os seus pontos fortes, aqueles que você tem muita confiança, aqueles que você se orgulha, aqueles que você sabe que já te ajudam há um bom tempo aí da sua existência. Preste bastante atenção neles. E por fim, nós vamos aqui garantir um plano de ação para você agora, tá? Eu não vou estar aí para checar, você provavelmente não tá aqui no meu consultório para olhar, pra gente olhar juntos essa sua evolução, mas é importante você garantir metas claras. Então, aquele famoso exemplo do eu quero emagrecer mais esse ano, mais quanto? Eu quero emagrecer 2 quilos até o final de 2 meses a partir de agora. Então, essa é uma meta que você consegue medir, inclusive. Se você chegar lá no fim dos 2 meses e os 2 quilos não estiverem fora de você, você falhou na sua meta e não tem nenhum problema, a gente pode retomar. Mas também é muito gostoso quando a gente consegue ser bem-sucedido na meta que a gente colocou. Então, coloca isso aí a sério para você. Entenda qual que é a meta. Para essa meta ela ser clara, ela tem que ser muito específica. Então, o que que você quer, em quanto tempo e como que você vai fazer, tá? Olha bastante para isso. Qual que é a meta, em quanto tempo, como que você vai fazer. Eu quero regular o meu sono nas próximas 2 semanas e para isso eu vou começar a dormir todos os dias dessa semana às 10 horas. Às 9 horas eu não mexo mais no celular, às 9 horas eu não falo mais com ninguém, não resolvo nada, estou apenas existindo para dormir, tá? Então é algo mais ou menos nesse sentido. Você precisa fazer também alguma forma de monitoramento, então, se você tem algum tipo de calendário, algum aplicativo, ou papel mesmo também funciona, papel e canetinha funciona para você fazer as marcações. E quando você tiver uma falha nessa rotina, nesse caminho até o objetivo, tem que entender por que isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Qual foi o ponto aqui? Para que você previna as próximas caídas também. E por fim, celebre as suas vitórias e aprenda com os seus desafios. A mudança era necessária para nós chegarmos em outros patamares da nossa vida de maneira geral. Pode ser que você seja muito motivado com o seu profissional, com o seu físico, com o seu relacionamento, e tá tudo bem, tá ótimo. É dessa maneira que você percebe essa motivação. Ao mesmo tempo, entenda que quanto mais você muda em direção ao objetivo melhor, melhor a sua vida fica, mais bonita ela fica, mais as pessoas têm vontade de estar perto com você e você vai ser alguém muito orgulhosa, muito orgulhoso aí do seu processo, das suas vitórias, e isso ajuda outras pessoas também. Quando nós temos uma pessoa feliz, essa pessoa, ela não só deixa de não atrapalhar os outros, como ela também incentiva mudanças ao seu redor. E o meu convite hoje é para que você seja essa pessoa através dos direcionamentos que eu dei aqui. Fique à vontade para me procurar nas minhas redes sociais, Rebeca Fonseca, para falar comigo, para me falar como foi, me dar um feedback sobre o nosso vídeo aqui. E eu espero que você tenha boas mudanças na sua vida a partir de agora.